Uma famosa escritora recebe uma carta inesperada de um estranho, agradecendo por ter salvado sua vida. Mas ao ler o nome do remetente, ela descobre que se trata de sua filha biológica, que ela entregou para a adoção há 25 anos. Agora ele deve decidir se enfrenta seu passado ou permanece em silêncio. A suave brisa marítima entrava pelas janelas abertas da casa de Clara Mendonça. A escritora observava distraidamente o horizonte, com uma xícara de chá quente nas mãos, quando o som da caixa de correio chamou sua atenção. Um novo lote de cartas havia chegado. Era um ritual comum. Fãs de seus livros enviavam mensagens de agradecimento, buscando inspiração ou uma simples conexão com a mulher por trás de suas palavras. Abrindo o pacote, Clara começou a folhear as cartas mecanicamente, até que uma delas, com papel diferente e tinta manuscrita, chamou sua atenção. O envelope não tinha um selo caro nem um design extravagante, mas o conteúdo vibrava de excitação. Querida Clara, não sei se minhas palavras podem expressar a gratidão que sinto. Seu livro salvou minha vida numa época em que eu não via saída. Obrigado por me ajudar a encontrar forças. Com amor, Helena. Clara releu a carta diversas vezes. O nome Helena fez seu coração bater mais rápido e uma onda de calor percorreu seu corpo. Ela levou a mão à boca, incrédula, enquanto imagens do passado, já enterradas, começavam a surgir. Há 25 anos, Clara tomou a decisão mais difícil da sua vida: entregar a filha recém-nascida para a adoção. Ainda jovem, sem recursos e completamente perdida, ela acreditava que era o melhor para ambos. Mas ela nunca imaginou que um dia a menina conseguiria encontrá-la através de suas próprias palavras. Clara deixou a carta sobre a mesa e foi até a estante onde guardava um exemplar de Filha do Silêncio, sua obra mais famosa. Seus dedos deslizaram sobre a capa e seus olhos úmidos captaram o reflexo de uma mulher que ainda carregava o peso de um segredo. Este livro, tão querido por muitos, nasceu da sua própria dor. Olhando novamente a carta, Clara percebeu que o passado que ela havia tentado esquecer estava ali, batendo à sua porta, e desta vez seria impossível ignorá-lo. Clara sentou-se no sofá com a carta de Helena nas mãos, lendo-a repetidas vezes. Cada palavra era como um eco do passado que ressoava em sua mente, fazendo-a reviver decisões que pensava ter enterrado para sempre. Seu olhar se perdeu na janela, onde as ondas batiam nas pedras. O som do mar, que normalmente a acalmava, desta vez pareceu acentuar a sua ansiedade. A possibilidade de responder pairava em sua cabeça como um dilema insolúvel. O que eu poderia dizer a Helena? Que palavras poderiam justificar o que ele havia feito? Como ele poderia explicar a ela que sua decisão não foi por falta de amor, mas sim porque ele acreditava estar fazendo a coisa certa? Traduzido do espanhol para o português, www.onlinedoctranslator.com. O som do telefone quebrou o silêncio. Era Isabel, sua amiga e agente literária. Clara suspirou antes de responder. Clara, você está bem? Percebi que você tem se distraído ultimamente. Isabel perguntou em seu tom habitual, um misto de curiosidade e preocupação. Clara hesitou antes de responder, mas finalmente, como se precisasse desabafar, contou-lhe sobre a carta. Isabel ficou em silêncio por um momento e depois disse: é incrível que depois de tantos anos a vida tenha lhe dado essa oportunidade. Você não pode ignorar isso. Clara franziu os lábios. Você não entende, Isabel. Se eu atender, abro uma porta que não sei se consigo atravessar. E se ela me odiar? E se eu a decepcionar? E se não? Isabel respondeu suavemente. Talvez esta seja sua única chance de curar essa ferida. Depois de desligar, Clara permaneceu em silêncio. Ela sabia que Isabel estava certa, mas a ideia de enfrentar o passado a paralisou. Ele se levantou do sofá e foi até sua mesa, onde guardava um álbum de fotos antigas. Havia uma imagem dela com apenas 20 anos, com os olhos cheios de incerteza e um pequeno cobertor nos braços. Helena, ele sussurrou o nome dela pela primeira vez em anos. Memórias inundaram sua mente. Ela se lembrou das lágrimas que derramou ao deixá-la naquele orfanato, da promessa de que um dia ele poderia lhe oferecer algo melhor e de como essa promessa a levou a escrever seu primeiro livro.
Filha do Silêncio. Não foi apenas um romance. Era a sua forma de canalizar a dor, de falar com Helena sem que ela soubesse. Mas agora, com a carta à sua frente, escrever não parecia suficiente. Clara pegou uma folha de papel em branco e começou a escrever uma resposta, mas sua mão tremia tanto que ela deixou cair a caneta. Eu não posso, ele murmurou. Levantou-se de repente, deixando a carta de Helena sobre a mesa. Eu não estava pronto para enfrentar isso, ainda não. Com um suspiro pesado, Clara apagou a luz do escritório e deixou-se envolver pela escuridão da noite, sabendo que o silêncio não lhe daria trégua. Helena observou seu reflexo no espelho do pequeno escritório, onde trabalhava como psicóloga. Seus cabelos castanhos presos em um coque revelavam um rosto que, embora jovem, mostrava a carga emocional de anos ouvindo as histórias mais dolorosas de seus pacientes. Ele respirou fundo antes de abrir a porta para cumprimentar o próximo jovem que precisava de sua ajuda. Entre, Marcos, disse ele com um sorriso suave. O menino de apenas 17 anos estava sentado na beira do sofá, sem conseguir sustentar o olhar. Helena ouviu atentamente enquanto ele contava os conflitos em sua casa, o sentimento de abandono e desespero que o consumia. Quando ele finalmente terminou, Helena procurou cuidadosamente as palavras. Eu sei que você sente que ninguém te entende, Marcos, mas a solidão não precisa definir você. Existem maneiras de seguir em frente. Ele disse a ela, com um calor que só alguém com feridas semelhantes poderia oferecer. Quando eu tinha a sua idade, também me sentia perdido, mas descobri que mesmo nos momentos mais sombrios, existe algo que pode iluminar o seu caminho. Enquanto o jovem a sentia, Helena pensou nas noites que passou lendo. Filha do Silêncio, o livro que mudou sua vida. Foi uma obra que falou de abandono, dor e, acima de tudo, resiliência. Embora ele nunca tivesse confessado isso abertamente, aquele livro o salvou. Ele veio até ela quando ela mais precisava dele, dando-lhe esperança e força para se reconstruir. Horas depois, após sair do escritório, Helena caminhou até o parque próximo. O sol estava começando a se pôr, deixando o céu laranja. Ela se sentou em um banco, tirando da bolsa um caderno onde às vezes escrevia seus pensamentos. Seus dedos tocaram o envelope vazio, onde semanas atrás ele havia colocado a carta para Clara Mendonça. Já fazia muito tempo que ela não o enviava, e o silêncio do escritor começava a pesar sobre ela. Talvez eu não devesse ter feito isso, pensou ele com uma pitada de arrependimento. Mas uma parte dela não conseguia ignorar a sensação de que havia algo especial naquele livro, algo que a ligava profundamente ao autor. Essa carta não foi apenas um pedido de gratidão, foi a sua última tentativa de preencher um vazio que sempre a acompanhou. No fundo, Helena sabia que precisava tentar. Durante anos, ela evitou procurar a mãe biológica, com medo do que poderia encontrar. Rejeição, indiferença ou, pior ainda, total falta de interesse. Mas ao ler Filha do Silêncio, ela sentiu algo diferente, como se as palavras de Clara fossem um sussurro dirigido apenas a ela. É tudo o que posso fazer, ela murmurou para si mesma enquanto fechava o caderno. Ao lado dele, um colega de trabalho, Andrés, sentou-se e deu-lhe um tapinha amigável no ombro. Você ainda está pensando naquela carta? Perguntou ele, conhecendo bem a história. Helena assentiu. Não sei se fiz certo. Talvez tenha sido uma loucura escrever para ele. Mas se eu não tentasse, nunca seria capaz de me perdoar. É minha última chance de encontrá-la, Andrés. Andrés olhou para ela com empatia. Você fez o que tinha que fazer, Helena. Se ele não responder, pelo menos você saberá que deu o primeiro passo. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, Helena guardou o caderno na bolsa e levantou-se do banco. Ela havia tomado uma decisão importante ao enviar aquela carta e, embora temesse o resultado, tinha certeza de ter feito a coisa certa. Clara não conseguia parar de pensar em Helena desde que leu sua carta. A vida aparentemente pacífica que construíra à beira-mar parecia agora um palco frágil, ameaçado pelas memórias que emergiam implacavelmente. Anonimato tinha sido seu refúgio durante todos esses anos, mas agora parecia uma barreira que ele não sabia como derrubar. Certa tarde, enquanto caminhava pelo centro da cidade em busca de distrações, seus passos a levaram, quase sem perceber, a uma clínica comunitária.
Na placa de entrada lia-se o nome Helena, seguido do título psicóloga. Clara parou do outro lado da rua, com o coração batendo forte. Durante dias, Clara repetiu essa rotina. Escondeu-se nas sombras, observando Helena entrar e sair do prédio, interagindo com colegas e, ocasionalmente, com jovens que procuravam sua ajuda. Cada sorriso de Helena, cada gesto de gentileza, mostrava-lhe uma mulher forte, cheia de propósito. Clara sentiu orgulho, mas também uma dor aguda. Ele aprendera tudo isso sem ela. Certa tarde, sem conseguir suportar a distância, Clara tomou uma decisão impulsiva. Ele entrou em uma pequena papelaria e comprou um envelope comum e uma folha de papel. De volta para casa, ele escreveu uma mensagem curta, com caligrafia trêmula. Querida Helena, você não está sozinho. Continue brilhando como você. Um admirador anônimo. Sem acrescentar assinatura ou detalhes, colocou o bilhete no envelope e voltou à clínica. Certificando-se de que ninguém a visse, ela colocou a mensagem por baixo da porta do escritório de Helena e saiu rapidamente. Helena encontrou o envelope no final da última sessão do dia. Abriu-o com curiosidade e, ao lê-lo, sentiu um misto de emoções: gratidão, perplexidade e uma vaga tristeza. Será que a mãe biológica dela leu a carta e decidiu responder dessa forma? O tom da mensagem era caloroso, mas distante, como se o autor não quisesse revelar muito. Ela colocou o papel na bolsa e saiu para o parque próximo, buscando clareza em seus pensamentos. Enquanto observava as crianças brincarem, tentei interpretar o significado da mensagem. Se realmente foi ela, por que não dizer isso abertamente? Naquela noite, Clara ficou acordada, incapaz de encontrar paz. Ele pensou que um gesto anônimo seria suficiente, mas percebeu que só aumentaria a confusão. Na sua tentativa de se proteger, ele também criou uma distância desnecessária. O medo da rejeição a paralisou mais uma vez. Helena, por sua vez, não parava de olhar a mensagem. Embora ela apreciasse as palavras, o anonimato a frustrou. Ele sentia que a ligação que procurava com a mãe permanecia uma miragem, sempre fora de alcance. Na solidão das respectivas casas, as duas mulheres refletiram sobre a ponte que ainda não conseguiram construir. Clara entendia que se esconder no anonimato não resolveria nada, enquanto Helena começava a aceitar que talvez o silêncio fosse a única resposta que receberia. A brisa matinal acariciava o rosto de Clara enquanto ela caminhava pela cidade, guiada por um impulso que não conseguia controlar. Seus passos a levaram até a periferia, onde ficava o orfanato que marcou um dos momentos mais dolorosos de sua vida. Mais de 2 décadas se passaram, mas o prédio ainda estava de pé, quase intacto, como uma lembrança imóvel de sua decisão. Clara parou em frente às grades enferrujadas, observando como o tempo parecia ter parado ali. Memórias começaram a invadi-la, cada uma mais intensa que a anterior. A jovem Clara, de apenas 20 anos, chegou ao mesmo lugar numa manhã fria de inverno, carregando o seu bebê enrolado num cobertor. Ele mal conseguia segurá-lo, não só por causa do peso físico, mas por causa da carga emocional do que estava prestes a fazer. A sua situação econômica era precária, sem apoio familiar ou um caminho claro para o futuro. A menina, com olhos que começavam a se abrir para o mundo, não merecia aquela incerteza. Estou fazendo isso porque te amo. Ele sussurrou para Helena antes de entregá-la nos braços de uma assistente social que tentava demonstrar carinho, embora seus olhos refletissem compreensão pela dor que Clara não conseguia esconder. O eco dessas palavras ressoou em sua mente, enquanto ele permanecia imóvel em frente ao orfanato. Naquele momento, Clara havia prometido que voltaria para buscar a filha, que trabalharia incansavelmente para lhe oferecer uma vida melhor. No entanto, a vida tomou um rumo diferente. Sua carreira de escritora começou logo depois, alimentada pela dor e pela culpa que nunca a abandonaram. Naquele momento, uma voz familiar quebrou o silêncio. Eu sabia que você acabaria vindo para cá. Clara virou-se rapidamente e encontrou Isabel, sua amiga e agente literária, que decidiu segui-la após perceber sua preocupação crescente nos últimos dias. Não pude evitar, confessou Clara, com a voz carregada de emoção. Eu precisava conhecer esse lugar, lembrar. Isabel pegou seu braço com firmeza. Lembrar faz bem, Clara.
Mas o que você precisa é enfrentar isso. Você escreve há anos sobre dor, sobre segredos. É hora de você viver as verdades que tem evitado. Clara desviou o olhar, lutando contra as lágrimas. E se eu não for o que ela esperava? E se eu a decepcionar? Isabel suspirou. Não se trata de ser perfeito, é sobre ser honesto. De volta à casa, Clara tirou uma caixa de madeira que manteve escondida durante anos. Dentro havia objetos que lhe lembravam Helena. O cobertor em que a embrulhara, uma fotografia desgastada dos dois e um bilhete escrito às pressas naquele dia, que ele nunca entregou. Ele o segurou nas mãos, lendo-o como se fosse a primeira vez. Perdoe-me por não poder ser o que você precisa agora. Espero que um dia você entenda que fiz isso por amor. Sempre levarei você comigo. As lágrimas fluíram incontrolavelmente. Não importa quanto tempo tenha passado, o peso do abandono permaneceu o mesmo. Clara sabia que não poderia continuar fugindo, mas também não se sentia preparada para dar o próximo passo. Ao cair da noite, Isabel a chamou mais uma vez, com a voz cheia de calma. Não tenha pressa, Clara, mas lembre-se que, mais cedo ou mais tarde, o silêncio também precisa de resposta. Clara olhou para a caixa aberta à sua frente, ciente de que o caminho até Helena não seria fácil, mas começava a aceitar que tinha que tentar, por ambas. O auditório estava lotado. O murmúrio das conversas se misturava ao suave tilintar das xícaras de café que os participantes carregavam nas mãos. Helena assistia ao palco da fila central, sentindo uma leve ansiedade que não conseguia identificar. Ela compareceu àquele evento literário movida por uma intuição, um palpite que não conseguia explicar totalmente. No palco, Clara Mendonça ajustou o microfone, preparando-se para falar. Ela havia concordado em participar do evento por insistência de Isabel, mas a ideia de enfrentar o público e o peso de sua própria história a deixou mais inquieta do que de costume. Seus olhos examinaram brevemente a sala e por um instante seu olhar encontrou o de Helena. Ele não a reconheceu imediatamente, mas havia algo naquela jovem que chamou sua atenção. A sensação foi tão fugaz quanto perturbadora, e Clara desviou o olhar antes de começar a falar. Boa tarde. É uma honra estar aqui para falar sobre o que significa escrever a partir das emoções mais profundas. Começou Clara, com a voz firme, embora suas entranhas tremessem. Helena ouviu atentamente. Cada palavra parecia ressoar com uma conexão pessoal. Era como se Clara estivesse desvendando seus próprios sentimentos, explicando os recantos de sua alma. Na sua cabeça, as peças começavam a se encaixar. O livro, a carta e agora esta conferência. Será que Clara Mendonça sabia mais sobre ela do que imaginava? Na hora das perguntas do público, Helena levantou a mão quase sem pensar. Clara apontou para ela com um sorriso, convidando-a a falar. Minha pergunta é: como você escreve sobre abandono? Como você escolhe quais partes da verdade compartilhar e quais guardar para si mesmo? Helena perguntou, com uma voz confiante, mas carregada de um tom emocional que Clara captou instantaneamente. Clara ficou em silêncio por alguns segundos. A pergunta a atingiu como uma onda inesperada. Ela já havia respondido a perguntas semelhantes no passado, mas algo naquela jovem a desarmou. Ele respirou fundo antes de responder. O abandono, ele começou, escolhendo cuidadosamente as palavras. É uma experiência que nunca é completamente superada. Escrever sobre isso significa enfrentar feridas que pode nunca fechar. Às vezes, não se trata de escolher quais partes compartilhar, mas sim de deixar que as palavras sigam seu próprio caminho. Sua resposta estava tecnicamente correta, mas Helena notou uma emoção reprimida em seu tom. Havia outra coisa, algo que Clara não estava dizendo. Aplausos do público interromperam o momento, mas o impacto daquela breve interação permaneceu suspenso no ar. Ao final do evento, Helena esperou até que a maior parte do público se dispersasse. Ele queria se aproximar, perguntar diretamente, mas Clara recuou rapidamente para os bastidores. Isabel a viu nervosa demais para ficar. Naquela noite, enquanto Helena voltava para casa, sua mente continuava voltada para a conversa. Houve algo na maneira como Clara respondeu que a fez pensar que não era uma coincidência. Havia algo naquela conexão que ele ainda não conseguia definir, mas que parecia inegavelmente real. Clara, da solidão do seu quarto,
Revisou repetidamente a pergunta de Helena. Embora não quisesse admitir, sabia que havia algo familiar naquela jovem. Algo que o lembrava de um passado que vinha tentando esquecer há anos. O ar estava carregado de tensão no pequeno café onde Clara combinara encontrar-se com Helena. Na noite anterior, após horas de indecisão, Clara havia escrito uma mensagem curta e direta, convidando-a para falar pessoalmente. Ele ainda não sabia como encararia a conversa, mas sentia que a hora da verdade não poderia mais ser adiada. Helena chegou na hora certa, com um misto de determinação e ansiedade refletido no rosto. Ele estava vestido com simplicidade, mas seus olhos escuros e brilhantes falavam mais alto do que qualquer palavra. Clara, sentada perto da janela, observou-a aproximar-se. Cada passo de Helena parecia carregar o peso de um passado que Clara não conseguia mais ignorar. "Obrigada por ter vindo", disse Clara quando Helena se sentou à sua frente. Helena assentiu com um leve sorriso, embora suas mãos nervosas traíssem sua aparente calma. Havia tantas perguntas empilhadas, mas eu não sabia por onde começar. Clara tomou um gole de café, tentando ganhar tempo. "Eu li sua carta", disse Clara finalmente, quebrando o silêncio. Sua voz tremeu ligeiramente. "E devo lhe contar algo que guardo há muitos anos." Helena sustentou o olhar de Clara, seus olhos em busca de respostas, embora não estivesse preparada para o que estava prestes a ouvir. "Helena, eu sou sua mãe biológica." O tempo pareceu parar. As palavras flutuaram no ar, preenchendo o espaço entre elas. Helena, atordoada, deixou cair as mãos sobre a mesa, incapaz de processar o que acabara de ouvir. Você é minha mãe?" Repetiu num sussurro, como se precisasse confirmar que não havia imaginado as palavras. Clara assentiu, com os olhos cheios de lágrimas que ela não conseguiu conter. "Sim, e sinto profundamente pela dor que posso ter causado a você." Helena recostou-se na cadeira, lutando contra uma mistura de emoções que iam da surpresa à raiva. Durante anos ele sonhou com esse momento, mas nunca imaginou que seria assim. O abandono que sentiu durante toda a vida voltou com uma força avassaladora. "Por quê?" ele finalmente perguntou, sua voz pesada de dor. "Por que você me deixou?" Clara respirou fundo antes de responder. "Eu era jovem, imaturo e não tinha recursos para cuidar de você. Achei que colocá-lo para adoção lhe ofereceria uma oportunidade melhor, uma vida mais estável. Mas isso não significa que deixei de te amar." Helena riu amargamente. "Me ame. Você chama isso de amor? Abandonar-me?" Clara olhou para baixo, incapaz de enfrentar a intensidade das emoções de Helena. "Eu sei que não tenho desculpas, mas quero que saiba que sempre carreguei você no coração, mesmo quando não tive coragem de te procurar." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena se levantou com a respiração acelerada. "Preciso de tempo para processar isso", disse ele com a voz contida, mas firme. Clara assentiu com tristeza. "Leve o tempo que precisar. Eu só queria que você soubesse a verdade." Helena saiu do café sem olhar para trás, deixando Clara sozinha com seus pensamentos e seu café frio. Clara observou-o desaparecer ao longe, perguntando-se se tinha feito bem ao revelar a verdade ou se tinha perdido a filha para sempre. Naquela noite, Helena escreveu em seu diário, tentando colocar em palavras o que estava sentindo. Parte dela queria compreender Clara, mas outra parte se apegava ao ressentimento. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu completamente dividida, como se estivesse à beira de um precipício emocional do qual não sabia como sair. Clara, da solidão de sua casa, olhou o envelope vazio que havia deixado a carta de Helena. "Eu sabia que tinha dado um passo importante, mas o caminho para o perdão seria longo e cheio de obstáculos." Dawn chegou com um ar pesado para Clara. Passara a noite acordado, revivendo cada detalhe da conversa com Helena no café. As palavras dela continuaram a ecoar em sua mente, especialmente o tom de dor e amargura que ele sentiu em sua filha. Apesar de terem confessado a verdade, a distância entre eles parecia maior do que nunca. Em casa, Clara encontrou refúgio na sua secretária. A velha caixa de memórias ainda estava aberta, como uma testemunha silenciosa do seu passado. Suas mãos tocaram o cobertor de bebê que manteve por mais de 2 décadas, e uma lágrima solitária rolou por seu rosto. Isabel, como sempre, chegou na hora certa, entrando sem avisar. "Clara,
Você quer conversar sobre o que aconteceu? Ele perguntou, colocando uma xícara de café na mesa. Clara balançou a cabeça a princípio, mas depois suspirou profundamente. Eu te contei a verdade, Isabel. Eu disse a ele que sou sua mãe. É um grande passo, disse Isabel, sentando-se à sua frente. Clara balançou a cabeça. Não sei. Ela parecia tão magoada. É como se tudo o que fiz não fosse suficiente. Como faço para recuperá-lo depois de tanto tempo? E se já for tarde demais? Isabel pegou a mão da amiga com firmeza. Clara, o perdão não é algo que se obtém de imediato. É um processo. Mas primeiro você deve se perdoar. Clara olhou para Isabel com olhos cansados. E se eu nunca conseguir fazer isso? E se eu estraguei tudo? Enquanto isso, Helena travava sua própria batalha interna. Ele estava no pequeno parque onde costumava refletir, com seu fiel caderno nas mãos. Lá, passei anos escrevendo pensamentos, emoções e perguntas para uma mãe que não conhecia. Agora que ele tinha respostas, elas só trouxeram mais confusão. Seu amigo Andrés chegou pouco depois e a encontrou perdida em pensamentos. Você está bem? Perguntou ele sentando-se ao lado dela. Helena balançou a cabeça, fechando o caderno com força. Não sei o que sentir, Andrés. Toda a minha vida imaginei este momento. E agora que o vivi, não sei se conseguirei perdoá-la. Andrés inclinou a cabeça, refletindo. Você não precisa decidir tudo agora. Às vezes o tempo deixa as coisas claras. Mas acho que você precisa entender que o perdão não é só para ela. É para você também. Helena olhou para ele com um misto de frustração e tristeza. E se eu não quiser perdoá-la? E se eu quiser seguir em frente sem ela? André suspirou. Então certifique-se de que é uma decisão da qual você não se arrependerá mais tarde. Nos dias que se seguiram, Helena mergulhou no trabalho como forma de fugir dos pensamentos. Ajudar os outros deu-lhe mais um propósito. Mas as palavras de Clara continuavam a voltar, especialmente nas noites silenciosas. A imagem de sua mãe biológica, com os olhos cheios de lágrimas, parecia gravada em sua memória. Clara, por sua vez, continuou a refugiar-se na escrita. No entanto, seus textos careciam da fluidez habitual. Cada palavra parecia parar, presa no peso de suas emoções. Uma tarde, Isabel encontrou-a no escritório, olhando para uma página em branco. Você precisa dar espaço a ele, Clara, Isabel disse calmamente. Mas você também precisa se dar espaço. Se você continuar carregando toda a culpa, nunca será capaz de seguir em frente. Clara assentiu lentamente, sabendo que Isabel estava certa. Mesmo assim, ela não conseguia deixar de se sentir como uma mãe que falhou em sua maior responsabilidade. As duas mulheres permaneceram em silêncio enquanto o sol se punha no horizonte. Em outro canto da cidade, Helena olhou a mensagem anônima que recebera dias atrás e, pela primeira vez, sentiu uma leve vontade de saber mais sobre a mulher que havia escrito aquelas palavras. Embora a ferida ainda estivesse aberta, a possibilidade de cura começava a aparecer. O dia amanheceu calmo, com uma leve brisa que agitava as cortinas da casa de Clara. Sentada à sua mesa, ela estava debruçada sobre uma folha de papel, escrevendo com calma, mas com uma determinação que não sentia há semanas. Cada palavra que ele traçou parecia tirar um peso de seu coração. Ele estava escrevendo uma carta para Helena, sua filha. Ela não pretendia justificar o passado, mas sim falar a partir da sua vulnerabilidade, na esperança de abrir um novo caminho entre os dois. Querida Helena, sei que minhas palavras não serão capazes de apagar a dor que você sentiu. Não posso mudar as decisões que tomei ou o impacto que elas tiveram na sua vida. Mas quero que você saiba que nunca deixei de te amar. Carreguei você comigo todos esses anos, embora o medo e a culpa tenham me impedido de procurá-lo antes. Se você me der uma chance, gostaria de conhecê-la como a mulher forte e maravilhosa que você é hoje. Não espero que você me perdoe imediatamente, mas quero que saiba que estou aqui, disposto a ouvi-lo, a aprender com você e, se possível, a construir algo novo juntos. Clara dobrou a carta com cuidado e colocou-a num envelope. Durante o resto do dia, sua mente oscilou entre a esperança e o medo. Finalmente, ao anoitecer, deixou a carta na caixa de correio de Helena, respirando fundo antes de voltar para casa. Helena encontrou a carta naquela mesma noite, ao voltar do trabalho.
Ele reconheceu a letra instantaneamente e seu coração começou a bater forte. Subiu as escadas até seu apartamento. Sentou-se no sofá e abriu o envelope com as mãos trêmulas. Enquanto lia, as palavras de Clara pareciam atingir algo dentro dela que estava bloqueado há anos. Um misto de curiosidade e saudade. 2 dias se passaram antes que Helena tomasse uma decisão. Vestida com uma jaqueta leve, ela saiu do apartamento e pegou o ônibus até a casa de Clara. A viagem parecia interminável, mas também cheia de uma expectativa que não pude ignorar. Clara estava na cozinha preparando uma xícara de chá quando ouviu a campainha tocar. Seu coração pulou uma batida. Caminhou lentamente em direção à porta e, ao abri-la, encontrou Helena parada, com uma expressão que misturava insegurança e determinação. "Olá", disse Helena, quase num sussurro. Clara sorriu, contendo as lágrimas. "Olá. Entre, por favor." A atmosfera estava carregada de uma mistura de tensão e emoção. Sentaram-se na sala, em frente a uma simples mesa de centro. Por alguns minutos, os dois permaneceram em silêncio, como se não soubessem por onde começar. Finalmente, Helena falou. "Eu li sua carta", disse ele, brincando com os dedos da jaqueta. "Não sei se estou pronto para te perdoar, mas quero entender. Quero saber quem você é e por que tomou as decisões que tomou." Clara assentiu, aceitando com humildade as palavras da filha. "Vou te contar tudo o que você quer saber. Não tenho nada a se esconder." Naquela tarde, os dois compartilharam suas histórias. Clara falou sobre sua juventude, seus medos e como ela começou a escrever. Filha do Silêncio, como uma forma de se conectar com Helena, sem saber se algum dia a encontraria. Helena, por sua vez, falou sobre sua vida, suas conquistas e os momentos em que se sentiu sozinha, em busca de respostas que nunca vieram. Ao se despedir, Helena parou na porta. "Talvez possamos tentar", disse ele com um leve sorriso. "Não será fácil, mas acho que vale a pena." Clara assentiu com lágrimas escorrendo pelo seu rosto. "Para mim sempre valerá a pena." Quando Helena foi embora, Clara sentiu pela primeira vez em muito tempo que algo dentro dela estava começando a se curar. Na solidão de sua casa, ela sentou-se à escrivaninha e começou a escrever um novo livro, inspirada pela possibilidade de um futuro diferente. A madrugada pintava o céu com tons quentes enquanto Clara e Helena caminhavam juntas na praia perto da casa de Clara. O som das ondas quebrando na praia criava um cenário sereno para o novo começo que ambos estavam construindo. Foi uma caminhada silenciosa, mas não desconfortável. O simples fato de estarmos juntos foi suficiente para começar a preencher o vazio que o tempo havia deixado. "Sempre quis morar perto do mar", comentou Helena, quebrando o silêncio. Sua voz era suave, quase contemplativa. Clara sorriu, olhando para as ondas. "Eu também. Quando comprei esta casa, pensei que o mar me ajudaria a encontrar a paz. Mas até agora não entendi que a paz não vem dos lugares, mas das pessoas." Helena assentiu, entendendo o peso das palavras da mãe. Semanas se passaram desde a conversa na casa de Clara, e ambos trabalharam em pequenos gestos para reconstruir um relacionamento que nunca existiu. Não foi fácil, mas cada dia parecia um pouco menos pesado que o anterior. De volta para casa, Clara levou Helena para o escritório. Ali, sobre a mesa, estava o manuscrito que ele vinha escrevendo desde a reconciliação. "É o seu próximo livro?" Helena perguntou, olhando para o título provisório que dizia Cartas do Silêncio. Clara assentiu um pouco nervosa. "É a nossa história. Quero que seja uma homenagem ao que vivemos, mas também um lembrete de que histórias podem ser reescritas." Helena pegou o manuscrito com cuidado, folheando-o sem ler muito. "Você se importa se eu ler?" Ele perguntou, olhando para Clara. "Claro que não. Eu quero que você faça parte disso." Helena sentou-se numa poltrona perto da janela e começou a ler as primeiras páginas. Clara assistiu à distância, sentindo-se vulnerável, mas também esperançosa. Havia algo de terapêutico em compartilhar seu lado da história com a filha, em expor seus pensamentos e emoções de uma forma que ela nunca tinha sido capaz de fazer antes. Depois de um tempo, Helena ergueu os olhos do manuscrito. "É lindo, mãe", disse ela, usando essa palavra pela primeira vez com um carinho que surpreendeu os dois. Clara ficou parada por um momento, com lágrimas enchendo seus olhos. "Obrigado", ele respondeu com a voz quebrada.
Naquela noite, Helena voltou para seu apartamento com um manuscrito em mãos, sentindo-se mais ligada a Clara do que nunca. Ele decidiu levar o livro com ele, Filha do Silêncio, que foi seu guia por tantos anos. Agora ela via aquele livro de forma diferente, não apenas como um refúgio, mas como uma ponte para a mãe. Semanas depois, Clara recebeu um pacote anônimo na porta de sua casa. Dentro havia uma foto. O horizonte se estendia diante deles, cheio de possibilidades. A vida confronta-nos com momentos difíceis, onde decisões passadas podem marcar o nosso presente de formas inesperadas. Às vezes, o medo da rejeição ou da culpa impede-nos de dar o primeiro passo em direção à reconciliação. Mas é somente enfrentando a nossa verdade que podemos curar. Você ousaria reconstruir o que antes perdeu, sabendo que o caminho para o perdão é incerto e desafiador? Esta história nos lembra que o amor e a honestidade são essenciais para curar as feridas mais profundas. Clique no vídeo na tela para continuar essa jornada de autoconhecimento, onde você descobrirá como enfrentar desafios emocionais e aprender a se perdoar. Se essa história tocou você, não esqueça de se inscrever para receber mais conteúdos sobre crescimento e transformação pessoal. Obrigado por se juntar a nós e até a próxima.